Com o tom de pele novamente escolhido, nós vamos fazer as patas traseiras. Então, aqui eu já dei uma adiantada no passo, para não ficar muito longo. Eu fiz da mesma forma em que eu fiz a cabeça. Então, eu fiz 6 pontos baixos, depois eu fiz 6 aumentos, a segunda carreira, que foram 12 pontos baixos. A terceira carreira, eu fiz um ponto baixo e um aumento, e no final eu fiquei com 18 pontos baixos. E a quarta carreira eu fiz 2 pontos baixos e um aumento, e no final eu fiquei com 24 pontos baixos. Agora, então, a quinta carreira, nós vamos fazer novamente os 24 pontos baixos, só que nós vamos pegar pela alça de trás. Então, aqui o nosso ponto, ele tem 2 alças, e nós vamos pegar nessa de trás. Ao invés de nós colocarmos dentro, né, a gente faz o ponto baixo, a gente coloca dentro e pega nas duas. E nós vamos pegar somente a que fica atrás. E a da frente a gente vai deixar livre, que vai ficar como se fosse um relevinho para dar o formato da pata do nosso urso. Então, aqui nós vamos fazer 24 pontos baixos novamente, pegando pela alça de trás. Finalizei a carreira com os 24 pontos baixos pela alça de trás. A carreira de número 6, então, vai ser novamente 24 pontos baixos, cada um em seu ponto de base. Vamos para a sétima carreira. A sétima carreira vai ser 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui eu fiz um ponto baixo, do segundo ponto baixo, cada um em seu ponto de base. Agora nós vamos fazer a diminuição, em que nós vamos pegar pela alça da frente. Antes a gente pegou pela alça de trás, e agora nós vamos trabalhar pela alça da frente. Então, nós vamos pegar a primeira alça, a segunda alça, igual que nós fizemos a diminuição na cabeça, e fechar o nosso ponto. Vamos fazer um ponto baixo, segundo ponto baixo e uma diminuição. Eu vou seguir por toda a minha carreira e no final eu vou ficar com 18 pontos baixos. A oitava carreira também nós vamos fazer diminuições. Nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Um ponto baixo e uma diminuição por toda a nossa carreira. E no final nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Agora, então, nós vamos seguir da carreira de número 9 até a carreira de número 12, somente pontos baixos sobre pontos baixos de base. Então, nós vamos seguir cada uma delas com 12 pontos. Então, eu vou fazer a 9, a 10, a 11 e a 12. Cheguei na carreira de número 12 e ficou desta forma. Agora, antes de seguir para a carreira de número 13, nós vamos colocar um pouco de enchimento, porque a carreira de número 13 também vai ser de diminuições. Então, depois vai ser mais difícil de colocar o enchimento nessa parte essa parte maior, né, da nossa pata. Então, nós já vamos colocar um pouco aqui. E agora nós vamos seguir com a carreira de número 13. A carreira de número 13 vai ser 2 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu fiz o primeiro, fiz o segundo ponto baixo e uma diminuição. E eu vou seguir dessa forma por toda a minha carreira. E no final eu vou ficar com 9 pontos baixos. Então, vão ser somente 3 repetições. Fiquei com 9 pontos baixos.
Agora, a carreira de número 14 até a carreira de número 18, nós vamos seguir com esses 9 pontos baixos. Então, cada uma delas vai ter 9 pontos baixos, então nós só vamos seguir até chegarmos à carreira de número 18. Cheguei na carreira número 18, então está dessa forma. Agora eu vou somente fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto e deixarmos uma sobra de fio e cortar. Então, nós vamos passar essa ponta entre essa alça que ficou. Aqui nós vamos colocar mais um pouco de fibra. Você pode até usar a própria agulha para ajudar a encher, que vai ficar esse ficou um espaço bem pequeno. Então, nós colocamos mais um pouco de fibra. E finalizamos a nossa patinha. Aqui a gente vem, passa o fio na agulha e a gente faz como se fosse um alinhavo. Então, eu dou uma passo, pego os dois, de todos os dois lados, e faço como se fosse um alinhavo, fechando essa patinha. Então, aqui eu costumo dar um nozinho, para ela não soltar, e depois nós vamos prender no corpo do nosso ursinho. E aí você faz mais uma igual a essa, e depois nós vamos fazer, então, a patinha dianteira. Agora vamos fazer a pata dianteira do nosso ursinho. Então, com o tom de bege, eu vou fazer um anel mágico e dentro dele eu vou fazer 6 pontos baixos, como nós sempre iniciamos os nossos amigurumis. Eu vou fechar esse anel e agora eu vou fazer a segunda carreira, que vai ser 6 aumentos. No total, vamos ficar com 12 pontos baixos. A terceira carreira vai ser um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. E no final da nossa carreira, nós vamos ficar com 18 pontos baixos. Agora, nós vamos seguir, então, da quarta carreira até a oitava carreira, somente ponto baixo sobre ponto baixo de base, e cada uma delas vai continuar com 18 pontos baixos. Cheguei na oitava carreira e ficou dessa forma. Agora, nós vamos trocar de cor, nós vamos pegar o azul para fazer o bracinho, né, a patinha dianteira, acompanhando a roupinha. Então, aqui nós vamos pegar da mesma forma que nós fizemos na troca de cor no corpo. Eu vou passar para o azul, eu só faço uma laçada aqui, coloco dentro da última laçada do tom bege e faço um ponto baixíssimo. E agora eu vou seguir, então, com a carreira de número 9. A carreira de número 9 e 10, nós vamos novamente somente fazer ponto baixo sobre ponto baixo de base. Então, as carreiras vão permanecer com 18 pontos baixos cada uma delas. A carreira do número 11, nós vamos fazer umas diminuições. Então, eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição.
um ponto baixo e uma diminuição por toda a minha carreira. E no final eu vou ficar com 12 pontos baixos. A carreira de número 12 e 13, nós vamos seguir ponto baixo sobre ponto baixo de base, com 12 pontos baixos cada uma delas. Finalizei a carreira de número 13. Agora nós vamos colocar um pouco de enchimento, porque depois nós vamos seguir com mais uma carreira de diminuição. Então já é importante nós colocarmos aqui o enchimento, porque depois vai ser mais difícil da gente preencher esse espaço. Então eu já coloco o enchimento. Então agora eu vou para a carreira de número 14. Carreira de número 14, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. Vou fazer um ponto baixo, o segundo ponto baixo, e agora eu vou fazer uma diminuição. Eu vou fazer isso 3 vezes, e no final da minha carreira, então, eu vou ficar com 9 pontos baixos. Agora vai ficar bem pequenininho o nosso contorno. Agora nós vamos seguir da carreira de número 15 até a carreira de número 18, somente ponto baixo sobre ponto baixo de base, e cada uma delas vai seguir com 9 pontos baixos. Cheguei à 18ª carreira, aqui eu só vou fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto de base e cortar esse meu fio. Eu vou cortar e deixar uma sobrinha. Eu passo... Ah, não, antes de passar no fio, vamos colocar o enchimento. Já estava esquecendo. Então, aqui ficou um espacinho bem pequenininho. Nós vamos colocar... Dá para pegar um... Eu pego o cabo da agulha para auxiliar, ou você pode pegar um palito de churrasco, alguma coisa, para conseguir colocar um pouco de enchimento nesse espacinho, não ficar sem nada. Então, coloco um pouco e já está finalizado. Aqui eu passo, então, pela minha agulha e faço um alinhavo igual que eu fiz nas patas traseiras. E eu dou um nozinho aqui para prender esse fio. Vou pegar aqui a minha outra, já fiz, né, as duas. Então, você faz duas iguais a essa. Para o focinho, então, eu já dei uma adiantada nele. Eu só vou passar como foi feito, porque segue no mesmo, nos aumentos, igual que a gente fez na cabeça, no corpo, então, agora fica mais fácil. Então, eu fiz com o fio bege. Eu comecei a primeira carreira com 6 pontos baixos, a segunda 6 aumentos, 12 pontos baixos. A terceira carreira eu fiz um ponto baixo e um aumento. E no final eu fiquei com 18 pontos baixos. A quarta carreira eu fiz 2 pontos baixos e um aumento. E no final eu fiquei com 24 pontos baixos. E a quinta, sexta, sétima carreira eu somente fui fazendo ponto baixo sobre ponto baixo de base, no total de 24 pontos baixos. Aqui então eu vou finalizar ele também com ponto baixíssimo e vou cortar uma sobra de fio para depois nós prendermos no nosso urso. Eu pego um fio marrom, esse que eu usei foi do amigurumi 7567, mas você pode fazer com o fio que você tiver, com sobras de fio, pode ser lã ou pode ser outra linha também. Tem a Anne também que dá.
Então, eu vou fazer agora o bordado, né, que vai no focinho. Então, aqui eu puxo bem na parte central do anel mágico, deixo uma sobra de fio e venho, pulo uma carreira, na segunda carreira eu introduzo a agulha e volto lá na parte central. Venho novamente nesse ponto e coloco de novo o meu fio. Então, vai ficar dois no mesmo ponto. Venho no ponto na lateral, faço e saio lá no meio novamente. Venho mais uma vez, sempre ajeitando e no mesmo ponto, né? E saio lá na frente, sem espichar muito, sempre ajeitando o fio. Venho no ponto seguinte e faço novamente isso. E coloco mais uma vez. Eu vou fazer isso por 5 vezes. Para a orelha, então, também eu usei o tom de bege. E eu fiz da mesma forma que eu fiz o focinho, eu vou repetir aqui para vocês. Então, aqui eu fiz 6 pontos baixos, a primeira carreira. A segunda carreira eu fiz 6 aumentos, que foram 12 pontos baixos. A terceira carreira eu fiz um ponto baixo e um aumento. E no final eu fiquei com 18 pontos baixos. E da quarta carreira até a oitava carreira, eu segui com 18 pontos baixos. Aqui depois, então, eu já cortei o meu fio. E eu vou passar ele na agulha e vou fazer aquele alinhavo em que eu fiz nas outras partes também. Então, aqui eu venho, alinhavo toda a orelha, fechando ela, e eu passo o último bem rente aqui, bem no cantinho. Então, eu vou puxar. A parte da orelha eu posso puxar ela bastante para ela ficar encolhidinha. Então, eu puxo ela bem e faço um nozinho para esse fio não escapar. Então, a orelha fica dessa forma. Aqui também eu fiz aquela parte que vai dentro da orelha com o marrom, e é 6 pontos baixos e 6 aumentos. Então, 6 pontos baixos e 12 pontos baixos. E eu venho aqui na parte de dentro. Aqui eu costumo colar essa parte, ou você pode também costurar. Então, eu tenho a cola pano da círculo. Eu passo bastante aqui na parte de trás. E eu colo dentro da orelha. Eu prendo bem e deixo ela secando, e depois nós vamos usar na nossa montagem. Faço 2 orelhas, ficam desta forma. Com todas as nossas partes finalizadas, então agora nós vamos para a montagem. Então, primeiro a gente vai pegar e vai alfinetar todas as partes. Então, eu vou colocar as pernas. Eu costumo deixar ela mais transversal. E eu prendo com um alfinete todas as partes para ver se fica exatamente como eu gostaria que ficasse. Eu venho aqui, coloco bem rente uma a outra. E vejo se elas estão bem na parte central. Essa aqui minha até ficou um pouquinho mais... Eu vou puxar um pouquinho mais pro lado, que não ficou bem no meio. Então, eu venho e alfineto todas as partes, para ver se ficou como eu queria. Então, essa parte é uma parte importante, porque você já vai ver mais ou menos como vai ficar o seu ursinho. Depois não precisar costurar
e soltar tudo novamente. Então, agora eu venho e prendo, vou prender as orelhas, daí já vai ficando dando mais formato, mais fácil da gente visualizar o que está mais torto. Deixa eu colocar o focinho primeiro, então. Eu acho que depois é mais fácil da gente vir olhando, primeiro no rostinho, para depois ir medindo todas as outras partes. Coloquei. Depois aqui nós vamos, na hora da costura, nós vamos preencher ainda com fibra o focinho. Agora sim vamos colocar a orelhinha. Fica mais fácil para a gente visualizar o rostinho. Então, deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na 7ª carreira, eu vou prender a orelhinha. Vamos ver se vai ficar legal. E aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou prender a outra orelhinha. Então, aqui é mais a gente vai colocando e vai vendo como a gente gosta. Deixa eu ver, ficaram uns 3 dedos. Ó, aqui ficou menos. Então, aqui eu vou colocar um pouquinho mais para trás. Então, vai tudo mais ou menos colocando, medindo, vendo como a gente gosta, né? Mas se fica tudo retinho, mais ou menos eu meço assim com o dedo. Já ficou o rosto pronto, né? Ali, todo o nosso ursinho. Agora só falta, então, os bracinhos, que a gente vai prender na lateral aqui, logo abaixo do pescoço, onde é que começa a parte azul. Depois nós vamos ver se ficou legal, se não ficou torto. Essa parte é bem importante. Então, aqui vou colocar do outro lado. Agora eu olho, ver se ficou tudo como eu queria, se não ficou muito à frente, ó, esse braço já ficou um pouquinho mais pra frente. Então, eu tiro e venho, coloco de novo e olho, ver se ficou mais ou menos tudo como eu queria. Então, aqui, para mim, está tudo no lugar como eu desejava. Agora aqui, então, a gente pode pegar essa agulha de tapeçaria para costurar, ou tem essa também, que é uma agulha maior. Eu gosto dessa maior, como eu já mostrei em outros vídeos que eu fiz, porque ela não precisa forçar tanto o dedo. E quando a gente trabalha na produção é difícil, força bastante. Então, aqui eu tiro o meu alfinete e eu costumo colocar ele aqui no finalzinho. Tem gente que alfineta, deixa eu pegar aqui para não soltar. Tem gente que alfineta dessa forma. Eu não gosto muito, prefiro alfinetar de lado e depois na hora da costura eu tiro e prendo ali no finalzinho. Então, eu venho, pego na trama do corpinho e passo entre a trama ali da perninha. Eu pego os dois, pego essa parte, como aqui eu já fechei, né, já alinhavei, na hora de pegar a costura eu pego as duas partes. Eu não venho só, deixa eu fechar aqui pra ver. Ó, eu não venho só com a parte de baixo. Eu pego a de baixo e também a de cima. E vou costurando todas as partes. Como ele já tem o pescoço preso, então é bem mais rápido agora para nós prendermos as nossas partes e finalizar o nosso ursinho. Ó, eu pego a de baixo, na trama do corpinho e na da perninha. Puxo bem. Deixa eu ver aqui, vou olhando, né, se fica como eu queria. Puxo bem, para deixar bem firme.
o nosso sapatinho. Eu pego bem até o cantinho. E depois no final eu pego e passo entre a trama e saio lá do outro lado. Esse fio eu não corto por enquanto, porque eu gosto de prender todas as partes para ver se está bem certinho, que às vezes a gente vai mexendo e ela vai... não fica como a gente deseja. Então eu gosto de deixar todos esses fios aqui e no final, se está tudo certinho como eu gostaria que ficasse, então eu faço o aremate. Já prendi então as patinhas. Então, atrás, como eu disse, eu segui então aqui com os dois fios das patinhas de baixo, né? As patinhas traseiras e os dois fios das patinhas dianteiras. Eu volto aqui, levo os dois lá atrás no mesmo buraquinho. Olho se está os dois bem certinhos, não tem nada tortinho, então sim, eu venho aqui, eu faço um nozinho nesses dois fios, eu corto um, passo novamente na agulha e vou entrar na trama, saio lá do outro lado, você vai ver que aqui, ó, ele vai puxar para dentro da trama e aqui eu estico bem e corto. Então, ele já entrou lá na trama e não tem perigo de soltar. Faço a mesma coisa com o outro. Agora, eu vou prender o focinho. Então, eu vou colocar novamente aqui meu fio. Eu venho aqui e vou pegando, então, prendendo meu focinho. Então, eu pego na trama onde é a cabeça, né? E venho aqui no focinho e puxo. Então, vou prendendo todo o meu focinho. Puxo bem firme. Vou prender toda. Então, agora aqui eu vou seguir dessa forma, até chegar aqui nesse lado, eu vou deixar um espacinho, que é onde a gente vai colocar o enchimento. Eu coloco aqui, vou prendendo e vou vendo também se eu estou prendendo ele, se não estou entortando, porque às vezes a gente vai prendendo e vai puxando, ele entorta um pouquinho. Então, a gente sempre olha para ver se ele está retinho. Eu segui, então, costurando toda a lateral. E agora aqui nós vamos colocar um pouco de fibra. Deixar o enchimento aqui no nosso focinho. Então, eu coloco a fibra e depois eu olho para ver se está como eu queria. Se eu quiser ele mais cheinho, eu não coloco tanta, só mesmo para ele ficar um pouco cheinho. Então, eu venho aqui e continuo costurando. Continuo pegando a de baixo, eu acabei pegando o fiozinho, pronto. Continuo pegando de baixo e as duas alças e puxando bem firme para não ficar o sinal da costura. Eu vou seguindo dessa forma agora, até finalizar a costura do focinho e depois é só prender as orelhinhas e o nosso ursinho já está finalizado. Para a orelha, então, como ela é pequenininha, eu acabei usando essa agulha mais pequenininha. Essa normal, né, de tapeçaria. Então, também eu sigo costurando normalmente, pegando fio do corpo e outro da orelha, puxando bastante, e eu venho assim até o cantinho. Pego até no cantinho, começo bem no cantinho e vou até o cantinho para ela ficar bem fixada. Depois eu coloco o meu fio para dentro da trama e coloco lá atrás. Então aqui puxo bem, já prendi as orelhinhas. Aqui a parte de trás, então eu estou com 3 fios, que são 2 das orelhas e mais um pro focinho. Então, eu prendo eles todos juntos aqui, faço um nozinho com todos os 3. Puxo bem.
e faço um nozinho com todos eles. Deixa eu ver se esse aqui eu já fiz um nozinho, acho que sim. Então, eu corto 2 deles, mais curtinhos, passo o terceiro e saio lá do outro lado. Puxo bem e arremato. Aqui também tem esse que ficou faltando, que é das mãozinhas. Também puxo bem, para ficar bem fixa a mãozinha, porque o último pontinho é aquele que a gente faz bem no cantinho. Então, dou uma puxadinha para ele não ficar soltinho aqui bem no cantinho. Coloco na agulha e puxo esse também. Então, agora o nosso ursinho já está finalizado. Nosso ursinho, então, está finalizado. Eu vou medir aqui para vocês verem qual o tamanho que ele ficou. Eu coloco ele em cima de uma régua. Fixo aqui bem no meu comecinho e aqui, então, ele ficou com 25 centímetros. É um tamanho bem bom para vender também. As pessoas gostam bastante desses tamanhos, que eles não ficam tão pequenininhos e também não tão grandes. Então, esse daqui é um tamanho médio e vende muito bem. Eu peço para que vocês se inscrevam em meu canal, deixe seu like se você gostou dessa videoaula, compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso. Beijos e até a próxima!